Então vamos continuar a nossa sequência dos conteúdos da medicina chinesa. Hoje a gente vai falar sobre insônia. Na verdade, a gente vai abordar como a medicina chinesa vê a questão do sono. Porque hoje em dia várias pessoas têm insônia e não sabem que já está sendo desencadeada essa desarmonia. Por quê? Para a gente entrar no estudo de sono, a gente tem que abordar dois itens. Primeiro, sonolência. E aí, então, insônia. A medicina chinesa estuda em conjunto essas duas desarmonias, tá? Então, hoje em dia, várias pessoas têm sonolência e não sabem que já é uma desarmonia interna. Por exemplo, você acorda 9 horas da manhã, dormiu meia-noite, 10h30 tá com sono, tá cansada, depois de uma noite inteira. Depois do almoço tem uma necessidade enorme de fechar os olhos, um cansaço, exatamente depois que come ou logo após o almoço. Então, para a medicina chinesa, isso é chamado sonolência, que vem junto com um conjunto de sintomas, tá? Um cansaço, falta de apetite, uma letargia, uma mente confusa. E aí a gente vai entender esse processo da sonolência, como que ele se desenvolve, tá? Só que nesse momento a gente vai entrar em insônia. São dois conceitos diferentes e depois a gente vai saber certinho como eles se relacionam. Nós vamos apresentar 4 aulas de insônia. Por quê? Porque primeiro a gente tem que introduzir esse conceito do sono, exatamente o que é dormir bem, por que eu durmo mal, as causas dessa desarmonia, e a gente vai desenvolver os tipos de insônia ao longo desses 4 vídeos para você acompanhar melhor, tá? Então, primeiro, hoje, no mundo atual, muitas pessoas à noite chegam em casa, a hora de relaxar, elas vão pegar o WhatsApp, vão ligar a televisão. No momento em que o yin, que é o escuro, o que é mais denso, esse poder de interiorizar todo o sangue que vem do universo e se manifesta dentro de nós, ele ocorre à noite. Então, como que acontece? Na verdade, nós temos o ciclo vital, tá? Aqui tem um Tai Chi. E aí nós temos o Yin, tá? Que é o quê? O feminino, a capacidade de esfriar à noite, o acolhimento, tá? O sangue, tudo que é mais material é chamado Yin. E nós temos o Yang. Nós temos o Yang, que é o calor, o masculino, a força de expansão, o alto, o dia. Esse é um movimento que ocorre na natureza, né? Porque a noite é mais fria e amanhã é mais quente, né? Acontece na natureza. E aí a gente olha assim, tá de dia, eu tô com sono. Não encontro uma relação entre o dia e a noite e nossa sensação. Para o oriental é fundamental. Nós estamos relacionados ao meio o tempo inteiro, a cada momento, a cada segundo da nossa vida. O que ocorre? Quando escurece, a circulação toda modifica. Por quê? Porque é o horário do recolhimento. É o horário do repouso, da recuperação. Todo o sangue vai para a parte interna de determinados órgãos, mais para que ele seja reciclado, que ele seja refeito para voltar para os músculos quando clareia. Então, à noite eu não tenho circulação periférica forte, eu tenho circulação interna para que haja essa reposição energética. Quando escurece e isso ocorre, várias pessoas se sentem mais agitadas. Por exemplo, eu chego em casa, tenho vários pacientes que são professores universitários, por exemplo, ou estão fazendo doutorado, à noite eu produzo melhor. À noite eu escrevo, à noite eu raciocino melhor.
Na verdade, isso é uma desarmonia. Se você produz muito à noite, é porque você já tem uma síndrome de desequilíbrio interno. Porque à noite você deveria se acalmar, se tranquilizar, para que aí sim você estaria em harmonia e essa circulação sendo refeita. Quando você agita à noite, significa que existe um calor, né? O que é o calor? É um movimento de ascensão. À noite escurece e esfria, o yin da natureza todo se expande e quem está em harmonia se sente mais calmo, mais tranquilo, uma sonolência, fala mais baixo, menos luz, e aí fecha os olhos, essa circulação internalizou e dorme a noite inteira. Isso é um sono reparador. A noite inteira, de 22 às 6 da manhã, sem acordar. De 23 às 7, uma média de 8, 7 horas por noite, mas que seja sem interrupção. A questão do sono que é interrompido, eu acordo um pouquinho e durmo. Não, isso já é insônia. Se você acorda segundos, se você acorda, vai ao banheiro e volta a dormir, isso é insônia. A noite tem que ser inteira dormindo. A gente alterna entre sono REM, sono de onda lenta, né? Sonha um pouquinho, sonhar muito também é uma desarmonia, mas de preferência sonhando menos e acordando bem disposto, sem aquela sensação que passou um caminhão em cima de você, tá? Então isso é um sono tranquilo. Voltando para cá, esse crescimento do yin, aqui por exemplo a gente tem o máximo do yin, que é 24 horas, tá? É o máximo do escuro, e aí o claro começa a crescer, e aqui então eu tenho o máximo do claro, que será 12 horas. Tá? Aqui eu tenho o crescimento do calor, a circulação sendo expandida para a periferia, aí eu tenho 6 horas da manhã. Tenho 6 horas da manhã. E aqui eu tenho um crescimento do escuro. Então, nós circulamos diferente de 18 horas até 24. E completamente diferente de 6 da manhã até as 12 horas. De 1 da manhã, por exemplo, que é o horário do órgão fígado, de 1 às 3, que é um horário muito importante para a medicina chinesa, até as 6 horas. Por quê? O yin está bem em expansão aqui, na verdade ele se expandiu e aqui ele está em dominância maior, e o yang está pequeno, então esse momento da noite eu tenho que estar em sono profundo. E tem pessoas que nesse momento acordam meio enjoada, com um pouco de dor de cabeça, ou com vontade de ir ao banheiro. Então são desarmonias internas, todas ligadas à circulação. Como a medicina chinesa vê essa desarmonia? Nós somos regidos por uma rede de canais, e esses canais impulsionam o sangue. Quando escurece, nós estamos presos ao céu e à terra, conectados diretamente. O teu corpo entende que a circulação vai entrar. Ela entra sem você pensar, agora eu vou entrar, agora a circulação vai ser internalizada. Naturalmente ocorre. Quando você tem um canal hiperaquecido, um vazio de sangue no canal por má alimentação, por estresse, por excesso de trabalho mental, o canal enfraquecido, ele não consegue empurrar o sangue de forma plena para o interior dos órgãos. Então, você acorda. Na verdade, quando nós estamos em recolhimento, né? Estamos em repouso, e o olho abre, é porque esse calor que deveria crescer mais de meio-dia, né, de 6 da manhã até meio-dia, no horário da noite ele está alto. Então provavelmente eu tenho uma deficiência de tudo que me acalma, de todos os líquidos, ou uma deficiência de sangue. Então eu tenho um corpo muito hiperaquecido, o que deveria estar em equilíbrio, porque o sangue e o que nos aquece pulsa o tempo inteiro. Mas se eu tenho muito calor,
ele aquece a circulação, ativa excessivamente e dessa forma o olho abre. Então, voltando à sequência. Quando nós, no meio da noite, acordamos, existe uma circulação alterada. O interior está possivelmente, por exemplo, nós temos 6 tipos de insônia. 5 tipos estão ligados ao coração. O que é o coração? Coração é o elemento fogo que se relaciona com a mente. Ele ancora a mente, ele governa a mente. Um coração tranquilo mantém uma mente lúcida. Essa é uma relação energética, é um conceito energético, o elemento fogo, tá? Mantendo toda a função cardíaca. Esqueçam o órgão coração e pensem de uma forma ampla, que é o calor interno, nosso elemento fogo. O coração está relacionado à mente e ao elemento fogo. Quando eu tenho uma mente excessiva, por exemplo, que é um exemplo atual para que todos compreendam de uma forma mais clara. Uma mente excessiva, meu corpo fica hiperaquecido. Então, eu estou pensando no trabalho o tempo inteiro, nos meus problemas, o que eu posso resolver, o que eu deveria ter feito. No momento de internalização do sangue. Então, além de não ocorrer essa circulação interna de forma adequada, ela vem para fora e exatamente naquele momento meus olhos abrem, porque a circulação está em ascensão. Quando sobe, porque a mente é agitada, eu não consigo manter o olho fechado. Então eu acordo, muitas vezes suando, muitas vezes com enjoo, ou simplesmente com um sonho, mas seja o sintoma que for, que acompanhe esse momento do paciente despertar, né? Qualquer sintoma, existe uma má circulação interna. O que acontece? À noite, nós temos uma liberação do hormônio chamado melatonina, que ele está no centro do cérebro, entre os hemisférios, e ele é liberado pela pineal, que é um hormônio que comanda o sono. Ele contribui muito com esse aprofundamento do sono, e ele precisa de escuro. Ele é chamado até de hormônio Drácula, porque sem o escuro ele não é liberado. Ele precisa desse momento de tranquilidade, principalmente do escuro. Aí você vai mexer no aparelho, né? Que é o que mais ocorre. Você vai ligar o computador, vai entrar no Facebook. A luminosidade artificial, ela é muito mais prejudicial do que a natural nesse momento da noite, né? Porque a natural, teu corpo entende que é de dia e tem a luz do sol. À noite não, ele entende que você deveria estar dormindo, relaxando, ouvindo uma música tranquila, se recolhendo. Aí você, não, mas eu tenho que responder a tal mensagem. Aí abre. Quando aquela luz entra, todo o mecanismo interno é ativado e ocorre uma hipercirculação, tá? E depois, para que isso reduza, é um processo lento. Você não consegue desligar, fechar o olho e dormir, né? Então, nesse momento de recuperação, já está sendo criada uma desarmonia. Mesmo que você deite e durma, não vai ser um sono tranquilo. Você pode sonhar muito e nem imaginar que foi por aquela luminosidade. O aprofundamento não vai ser adequado. Então, luminosidade, principalmente artificial, computador, celular, à noite, interrompe todo esse processo aqui. Tá? O sangue não consegue ir para o interior, ele vai para a sua mente, você perde o foco no dia seguinte e provavelmente você desenvolva uma síndrome conjunta, que é acordar com sono. Tá? Então a introdução nesse momento é simplesmente para clarear o que é insônia, tá? Sono intranquilo, excesso de pesadelos, sonhos confusos. Acordar, mesmo que seja pouquinho, você tem insônia. O sono, ele deve ser realmente do início ao fim da noite, né? Acordar de manhã, despertar bem disposto. O paciente que mantém esse padrão, ele tem realmente um sono reparador. E os tipos de insônia a gente vai desenvolver ao longo da segunda aula, tá? Agora eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse conceito, que tem vários itens aí na internet. Tentar entender um pouquinho melhor do Yin
O que é o yin, o que é o yang, né? Essa relação é fundamental para que você entenda não só a insônia, tá? O pânico, a asma, a impotência, o yin e o yang estão presentes em todas as desarmonias, porque se eles estiverem equilibrados, eu simplesmente não adoeço, tá bom? Então, essa aula é para você, para que você consiga aproveitar melhor o conteúdo da medicina chinesa, ter uma vida mais saudável. O sono nutre o sangue, nutre o yin, restabelece os órgãos, ele é fundamental. Na próxima aula eu explico exatamente como se desenvolvem todos os tipos de insônia. Muito obrigada.